Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. A Band é a única emissora de TV aberta da região que vai realizar debates entre os candidatos a prefeito das principais cidades. O trabalho de credibilidade ajuda os eleitores a compararem propostas e assim melhor escolher os mandatários para os próximos 4 anos. E o Band Entrevista não poderia deixar de falar da corrida eleitoral. E para isso recebe hoje no programa via Skype o cientista político, empresário e escritor Antônio Lavareda. Boa noite, Lavareda. Boa noite, Solange. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pela presença. Quem vai participar com a gente também esta semana é a editora executiva de jornalismo da Band News FM, a Sheila Magalhães. Pois é, a minha primeira pergunta, Lavareda, vai em relação à parceria firmada. O TSE firmou parceria aí com as redes sociais e o ministro Barroso reconheceu a dificuldade de controlar a disseminação dessas fake news. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Como as fake news podem influenciar essas eleições? Olha, o ministro Barroso tem razão quando lembra a sociedade, lembra os brasileiros, que as fake news são o equivalente a um vírus que afeta na temporada eleitoral o âmago do nosso processo democrático. Por quê? Porque as eleições são o ponto mais importante desse processo. E nelas, nas campanhas eleitorais, a circulação de informações tem que ser ao máximo protegida. E é como se as fake news fossem uma espécie de vírus que circula exatamente nessa vertente de informações, maculando-a e comprometendo a veracidade, comprometendo o padrão de informação que as pessoas, que os eleitores são nutridos e com eles, com essas informações, formulam suas decisões de voto. Então, qualquer coisa que distorça o processo de construção das escolhas eleitorais, ou seja, da decisão do voto, que é mais consciente, menos consciente, mas sempre envolve uma elaboração e, por isso, as campanhas eleitorais demandam algum tempo, elas têm uma duração, né, de mais de um mês, pelo menos. Qualquer coisa que distorça isso está provocando um desvio, uma deturpação nesse processo eleitoral. E, como eu disse inicialmente, ele é fulcral, ele é essencial à democracia. O que afeta o processo eleitoral afeta, em última análise, a nossa democracia representativa. Sem dúvida alguma, Lavareda, as fake news se tornam um adversário para os eleitores, mas para muitos políticos elas se tornam aliadas em disseminar notícias falsas. Como é que a população tem que ficar atenta? Qual que é a dica, toda a sua experiência em eleições, para a população não se deixar levar pelas fake news e ser enganada na hora do voto? Aí os eleitores têm que ficar, como você disse, têm que ficar atentos, têm que cotejar as informações que recebem, sobretudo aquelas que vão chegar nos últimos dias e nas últimas horas antes das eleições, cotejar com outras fontes de informação. E aí o papel dos meios de comunicação oficiais no sentido de tradicionais, rádio, emissora de TV, veículos de imprensa em geral, esse papel é fundamental. Ou seja, verificar, checar se aquele dado, aquela informação nova está sendo transmitida também por um portal de notícias ou outro, fazer isso e não repassar, não retransmitir informações cuja origem não seja crível, não seja constatada. Lembrando, inclusive, que se você retransmite informações falsas que sejam injuriosas, caluniosas ou difamatórias em relação a alguém, você, eleitor, também poderá estar cometendo um crime e vir a prestar contas à justiça por isso. Ok, nós vamos até São Paulo agora com a jornalista Sheila Magalhães. Lavareda, quero saber de você, dos atuais prefeitos, aqueles que buscam a reeleição. A gente tem aí 13, 14 prefeitos em condições de tentar essa reeleição nesse ano e as pesquisas de intenção de voto apontam para vitória desses prefeitos. Essa deve ser uma tônica dessa eleição, ou seja, o voto pela continuidade, a prevalência do Instituto da Reeleição? Ao menos nas capitais, é verdade que a maioria dos prefeitos sai na frente. Eu discuti isso, comentei isso na minha coluna da Isto É, na semana passada. Ou seja, essas eleições, no início, na largada,
ao menos no que tange, no que toca às capitais, elas parecem que começam prometendo serem mantenedoras. Mantenedoras é uma expressão da ciência política que designa mais ou menos o que o conceito já sugere. Elas conservam os atuais incumbentes nos cargos, mas a campanha está só começando, nós vamos ter longo trajeto pela frente, boa parte do mês de outubro ainda, a partir desse sábado, mais 15 dias de novembro para o primeiro turno, e precisamos acompanhar. Teoricamente, essa pergunta da Sheila é interessante, porque teoricamente essas são eleições críticas. O que é que são eleições críticas? São aquelas eleições disputadas em conjunturas de crise econômica, de polarização política, no nosso caso, de uma crise adicional, que é a crise sanitária. Essas eleições críticas costumam ser, internacionalmente, eleições de realinhamento, ou seja, de redefinição das forças políticas, no caso, nos municípios. Mas, ao que parece, ao menos nas capitais, elas começam com uma feição, começam com um jeito de eleições mantenedoras. A eleição de 2 anos atrás foi uma eleição de mudança. O senhor acredita, então, que continua esse espírito de mudança no eleitor brasileiro? Olha, bem posto, né? Porque essas eleições municipais, elas integram um ciclo de eleições críticas. Esse ciclo começou nas eleições de 2016. Nas eleições de 2016, 4 anos atrás, já era possível nós identificarmos sinais de ruptura, né, de alteração profunda de determinados traços da morfologia, da configuração daquelas disputas eleitorais. Por exemplo, nós tivemos candidaturas fortes, outsiders, nas capitais dos 2 principais estados brasileiros. Minas Gerais, capital Belo Horizonte, se elegeu o prefeito Calil, exatamente argumentando que não era político. Em São Paulo, foi o prefeito eleito Dória. Ele competia por um partido tradicional, mas o seu discurso também é de que ele não era político, era um gestor. Ou seja, e aquilo se reproduziu também em muitas outras cidades brasileiras. É um momento em que a política já estava bastante desgastada e o eleitor procurando alternativas fora do sistema tradicional. Isso veio a se colocar com muito mais força em 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro e alguns governadores e muitos deputados federais e estaduais sendo beneficiados por essa nova onda na política brasileira. 2020, de certa forma, é mais um episódio desse ciclo de eleições críticas entre nós que começou em 2016. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Em instantes estaremos de volta com o Band Entrevista, hoje com o cientista político, empresário e escritor Antônio Lavareda. Não saia daí.